Olá, boa tarde. O Atual está começando agora e a sua cozinha também vai ficar muito saborosa para hoje à tarde. Sabe por quê? Tem um bolo para lá de especial. Ingredientes na nossa bancada. Vai ser um bolo de milho verde com coco ralado e ainda goiabada para incrementar essa receita. E é muito fácil de fazer porque liquidificador com certeza descomplica muito a nossa vida. Você já deixa o forno pré-aquecido assim que você começar a fazer a receita, já deixa pré-aquecendo 180 graus, o forno básico para bolo. E aqui eu tenho um tabuleiro até fundo, porque nós vamos usar uma quantidade boa de fermento, ele vai dar uma crescida boa. E eu untei o tabuleiro com margarina ou com manteiga e ainda coloquei um papel manteiga por cima e depois untei novamente. O que é bom você fazer isso? Como nós não estamos usando uma forma de aro removível e nem forma de pudim, é legal fazer isso porque o bolo vai depois sair com mais facilidade. Combinado? Mas se quiser fazer uma forma de pudim, aquela com buraco no meio, pode fazer que também dá certo, que aí ele fica menor um pouquinho. Só untar a forma. No liquidificador eu vou bater os ovos. Já vou acrescentar o leite de coco, que dá um toque bem cremoso à receita. Vamos acrescentar açúcar e óleo. Já vou acrescentar também a quantidade de óleo que a gente pede na receita. Nesse caso, você pode colocar um óleo de canola, um óleo de girassol, que tem um sabor melhor para fazer bolos. E aqui o milho verde, também muito fácil de você ter uma latinha em casa ou achar, em qualquer supermercado. Vamos bater tudo no liquidificador. Olha o reloginho, vamos lá. Pronto, depois dos ingredientes batidos no liquidificador, vamos misturar em outra vasilha a farinha de milho, o fermento em pó, a quantidade que a gente pede na receita, e o coco ralado. Se você quiser colocar até um coquinho queimado, também fica gostoso, fica diferente. Ó, misture todos os ingredientes secos e vamos misturar tudo que a gente bateu aqui no liquidificador. Ó, aos pouquinhos, já misturando, vai dar o quê? Aquela cremosidade da massa de bolo tradicional. Pode até colocar tudo de uma vez para facilitar. É sem dificuldade mesmo, qualquer pessoa consegue fazer esse bolo e dar um sabor bem original, viu? Ó, mistura bastante para que fique tudo bem homogêneo. E lembrando que, no caso, se você usar uma forma de aro removível, não tem necessidade de colocar o papel manteiga. E se você usar também a forma com um buraco no meio, é só untar bastante com a manteiga. Somente esse, porque depois fica mais fácil de desenformar e não quebrar. Na verdade, o tamanho, da forma. Feito isso, nós vamos transferir todo aqui para a forma. Fica muito bonita essa massa, fica cheirosa demais. Fica com gostinho logo da gente ficar pronto e já saborear. Acomoda a massa. E aqui nós vamos fazer assim um brinde especial. Nós vamos acrescentar goiabada no nosso bolo. Ó, pedaços de goiabada em quadradinhos. Deixa eu tirar aqui, tá agarrando um pouquinho. E você vai disponibilizando aqui no meio da massa. Gente, além de ficar muito saboroso, fica super bonito. Depois a massa vai ficar com esses pedaços de goiabada aparecendo. E olha, fica muito gostoso. Se você quiser dar um toque salgadinho, você pode, no lugar da goiabada, colocar requeijão de corte.
E se você gosta assim, eu não gosto de goiabada, mas gosto de doce de leite, você pode colocar o doce de leite também de corte. Não coloque em colheradas, aquele doce de leite que vem para você consumir naquele copinho, porque ele é muito mole e aí não vai dar o efeito que a gente precisa. A goiabada também é a mesma coisa, tem que ser essa, ó, que vai, derreter aqui mesmo dentro do bolo. E fica simplesmente delicioso. Dá um toque diferente num bolo que, pode ser tradicional de milho, só que a gente dá um toque diferente. Então, lembrando, pode colocar o requeijão para dar aquele toquezinho salgado. Pode colocar o doce de leite no lugar da goiabada. Quanto tempo de forno, Divina? 40 minutos. O tempo básico, de bolo tradicional. Vai inflar e na hora de cortar você vai ver que lindo ele fica. Vale a pena, a família vai adorar e eu tenho certeza que alguém vai te pedir a receita. Aí sabe qual é o endereço que você dá? atual.tv.br. Você encontra mais de 900 receitas aqui do nosso programa. São mais de 900 programas no ar. Não é bom demais ter a sua companhia? Com certeza. Então não perca, daqui a pouquinho eu volto mostrando o resultado da receita de hoje. No terceiro bloco, não saia daí. Estamos de volta com o programa atual e a receita tá na mesa. Olha que delícia nosso bolo de milho com goiabada. Pode fazer que dá certo. A goiabada dá uma incrementada no visual do nosso bolo. E, claro, tá lá no nosso site, atual.tv.br. A gente espera aquele recado especial e você pode também postar um vídeo e aparecer aqui no programa. Que tal? Pois é, e é claro que tem mais para você, não perca. E você já conhece as lojas Nalim? São 6 lojas de departamento no Rio de Janeiro. Uma em Barra do Piraí inaugurou uma unidade novinha para você em Volta Redonda. E agora, para o Dia das Crianças, está reunindo uma turminha muito fofa. Um elefantinho, um rinoceronte, um ursinho e um lindo cachorrinho. Puxa vida, meu filho vai adorar. Tenho que ir às lojas Nalim. Lá você encontra moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho, acessórios, calçados, brinquedos e muito mais. Além do conforto que você merece. E a facilidade no pagamento é pra lá de especial. Vamos conferir o comercial? Dia das Crianças é com a turminha Nalim. Faça suas compras e comece a pagar só em dezembro. À vista, 15% de desconto. Leite Nalim, feita pra você. Muito linda, né? Essa turminha é muito fofa e eu tenho certeza que eu vou levar meu filho para conhecer. Não se esqueça, as lojas Nalim também estarão abertas no dia 9 e no dia 12 de outubro. Aproveite! Lojas Nalim. Hoje comemoramos o Dia Nacional de Proteção aos Animais. Por isso nós convidamos a Cecília Bevilacqua, ela é diretora da Combina, e a minha primeira pergunta para ela vai ser: será que nós temos mesmo uma comemoração a fazer? Boa tarde, Cecília. Boa tarde. Que bom tê-la aqui no programa atual. Igualmente, agradeço muito o convite e a tua pergunta é muito importante. O que é proteção aos animais? Né? Porque eu paro do seguinte princípio: todo mundo é obrigado a respeitar os animais, sim, mas amá-los é privilégio de poucos. Puxa vida. De maneira que nós que trabalhamos com o dia a dia dos animais abandonados na rua, etc., nós vemos coisas assim que às vezes até Deus duvida. O que mais acontece, Cecília? São pessoas que abandonam os seus animais assim na rua, às vezes deixam até na porta da sua casa, né?
É isso que mais acontece? Também, ou então lá no sítio, né? Agora, o que é a Combina? Explica para o nosso telespectador. A Combina é a companhia dos bichos e da natureza, e ela começou quando foram retirados os animais que tinham na lixeira, na IBMA. Eles pediram tal coisa, aí nós fizemos uma licitação na prefeitura, só aparecemos nós, então fizemos um convênio e retiramos os animais, pusemos lá no meu sítio, tudo, e aí foi. Mas o nosso principal objetivo é a castração de animal de rua, para evitar o desequilíbrio ecológico, a proliferação desenfreada, né? Porque é muito comum você encontrar ninhadas dentro de saco jogada no rio ou na tua porta, entendeu? Muito comum. No caso, por exemplo, da Norminha, né? Que está aí no seu colo, que coisa linda. Essa daqui é a Norminha Bevilacqua. Norminha, ela já é da família, né? A Norminha, por exemplo, ela foi deixada depois da enchente, lá na porta do meu sítio, dentro de uma caixinha de papelão, assim, uma friagem danada, com essa perninha aqui totalmente descarnada e 8 fraturas. É uma poodle, né? É uma poodle. 6 costelas fraturadas e o olhinho dela queimado com ponta de cigarro. E pesando 2 quilos. Nossa. Ela hoje está com 6 quilos, já fez uma prótese, botou um aparelho aqui. E agora nós estamos correndo atrás, né? Para ver, ela tem que tirar esse olhinho para evitar a infecção, né? Como que as pessoas podem ajudar a Combina? É só querer, é só ter vontade. Nós temos o nosso grupinho de associados que nos ajudam bastante e quando eu preciso das coisas eles colaboram, entendeu? Mas é muita coisa. Ainda mais que nós lá no Recanto Vale da Luz, nós tivemos lá no sítio um deslizamento que destruiu quase 10 canis e matou mais de 70 animais. Olha só. Então, muito duro. E os animais não param de chegar novamente, né? Aí, em compensação, foram colocando outros. Colocando, chegando. É muito importante a gente falar da seriedade do trabalho da Combina. Eu conheço, né? A Cecília já está há quantos anos? São 16 anos de estrada. Então, a gente dá a dica, né, para você daí de casa de alguma coisa também que a gente conhece, que a gente sabe que funciona. Então, no Facebook você acha... nós temos o nosso Facebook, Combina Abrigo. Você tem tudo ali, inclusive ver as fotos, como é que está a situação lá, né? Isso mesmo. E temos também o site, combina.org.br, né? Através desse... E tem o e-mail da minha filha, né, Juliana, que se não fosse ela, não podia fazer isso, porque já estou cada vez mais jovem, né? Então a força física começa a falhar. E ela abriu mão da vida dela praticamente por amor, tá? Isso é importante. Então o Facebook dela é judamata@hotmail.com.br. Cecília, obrigada então pela sua presença. A gente vai estar sempre falando muito a vocês e que as pessoas se lembrem disso, que os animais precisam mesmo de proteção. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Pois é, nesse dia de hoje, então faz a sua parte, que a gente possa realmente falar que é um dia de comemoração, o Dia Mundial dos Animais. Daqui a pouquinho a gente está de volta. O Atual está de volta e agora nós vamos ver o segundo capítulo do documentário Desafio das Águas. Na captação da maior estação de tratamento da cidade, a ETA Rio Grande de Cima, já existia risco iminente de alagamento da casa de bombas. Uma parte da equipe que estava em Olaria foi deslocada para a estação Rio Grande. Para a gente sair já de Olaria já foi um problema muito grande, porque o centro de Olaria já estava alagado, a gente teve que contornar pelo Cônego, tivemos que contornar por cima da Via Expressa, passar por trás do Campo do Friburguense, vir pela Granja. A gente encontrou uma série de dificuldades para chegar na empresa já. O caminho já não conseguia passar, muita água. Ali na Via Expressa eu estava com quase 1 metro de água. Passei pelo Vale Espinheiro,
passei em cima de galho de árvores, de barro, árvore caindo atrás da gente. Na sede da empresa onde estavam o técnico do Centro de Controle de Operações e o segurança, o cenário era assustador. Mas a chuva era tão intensa que a gente conversando era aos gritos. Esse episódio ele só foi um prenúncio, né, do grande cataclisma que estava ocorrendo na cidade. No primeiro momento eu achei que fosse uma alucinação, alguma coisa desse tipo, porque realmente não foi um tremor normal. A cadeira tremeu, tudo tremeu. Na última vez que eu liguei para ele aqui no CCO foi quando ele me atendeu desesperado, falando que a empresa estava acabando, estava desesperado. E ele só falava: Daniele, tá caindo tudo, tá tremendo tudo. Eu tava ilhado. Eu tava me sentindo um animal, não tinha pra onde correr. Não tinha como fugir. Nisso, a porta de saída travou trancada. Todas as portas trancadas e a água só subindo. Nunca imaginei que a empresa poderia ficar comprometida da forma que ficou, né? E os carros já estavam entrando, um batendo no outro, e um carro por cima do outro já batendo. E aí nós fomos empurrando os carros, conseguimos pegar a ferramenta. Não dava nem para entender o que tinha acontecido, porque só tinha pedra. Eu não consigo descrever o que realmente nós tínhamos naquele primeiro momento. Revolta, desespero, medo, muitas coisas. Eu já estava com água na cintura e lama até o joelho, sem energia, um barulho ensurdecedor. Nós somos nada perto do poder maior divino ou da própria natureza. Dentro e fora da empresa, a chuva foi impiedosa. A madrugada interminável de terror fez milhares de vítimas. 3.220 desalojados, 2.031 desabrigados, 493 vítimas fatais. 32 profissionais da empresa tiveram suas casas atingidas pelas chuvas. A maioria perdeu tudo. Só saiu com a roupa do corpo. Eu fugi pelo ar-condicionado, puxei minha esposa e o resto desceu. Tudo desceu. Depois de caminhar por cerca de 4 horas, da estação Rio Grande para a sede da empresa, André iniciou outra árdua jornada em busca de sua esposa. Chegavam informações de que a casa dele havia sido atingida e Ana estava desaparecida. Chegava em certos momentos assim, a gente tinha que buscar forças, porque eu já tinha andado aqueles 10 quilômetros passando lama. Aí mais aquilo ali, e cada passo era uma dificuldade. Aí teve uma hora que eu falei, eu vou ter que arrancar os sapatos e vou descalço, porque agarrava o pé na lama, a gente ficava lama até a cintura. Alexandre Sinigali estava de férias na praia quando recebeu a notícia que o local onde morava havia sido totalmente destruído. Foi difícil para ele e para a esposa acreditarem. E eu falei com ela, fica tranquila, que eu falei, pô, o barranco talvez chegou perto da casa e a casa deve estar um pouco torta, deve dar para recuperar alguma coisa, recupera o HD do computador e nessa esperança vou tentar salvar os documentos, porque jamais imaginei que quando eu chegasse ali naquele local, eu ia me deparar com o que eu vi. A realidade foi muito mais dura. No quarteirão onde ele morava, mais de 30 casas viraram um amontoado de troncos e lama. 37 pessoas morreram, entre elas
6 parentes do técnico de segurança. Além dos familiares, Alexandre perdeu tudo. Não conseguiu salvar nada das 4 casas que tinha na mesma rua. Seu Artelino Derriru, calceteiro da empresa, não teve tempo para se salvar. Luiz Cláudio, funcionário do SEASA, tentou socorrê-lo. Quando foi 3h15, 3h20 da manhã, meu telefone tocou na cabeceira da cama, peguei o celular, era um vizinho, um amigo nosso, Marcelo, ele ligando: Luiz Cláudio, pelo amor de Deus, acorda rápido que Tilino tá morrendo, vem aqui para casa. Quando chegamos aqui, essa área aqui em frente estava um mar, tinha aproximadamente uns 15 metros de largura do rio. Um rio assim que estava uma correnteza violenta, e mesmo assim com a ajuda de corda, que já pegamos um rapaz ali do outro lado que tinha corda, conseguimos atravessar. Quando foi 4h10, conseguimos tirar o Natan. Nós salvamos o Natan ali, o filho deles, com 14 anos. A casa que estava, a casa era mais ali em cima, a casa ela rodou de local, ela mudou de posição e desabou. Fez assim tudo de repente. Conseguimos tirar somente o Natan. No outro dia nós retornamos para cá, meio-dia. E aí nós conseguimos identificar aqui o local onde estava o corpo. Quando chegamos aqui nesse local, estava o corpo do Tilino, a esposa. Uma das cenas mais lamentáveis que eu já vi na minha vida. O Cavalo, que eu conheci muito, Tilino, que era um homem muito trabalhador. O Cavalo abraçado, os dois abraçados, um segurando os braços do outro abraçado, com o bebê entre eles. Até hoje não consegui descer uma lágrima em mim. Me sinto assim engessado, como se fosse um concreto. Às vezes tem aquela vontade de chorar, mas não sei, a gente está assim congelado. Era uma pessoa bastante querida, né? E assim, muito extrovertido, ele era da classe anexa, né? Estudava até lá no ensino fundamental e estava sempre lá no RH, sempre conversando com a gente. Era uma pessoa muito querida, assim. Era um senhor, gente fina toda a vida. O que ele pôde fazer aqui em termos profissionais, ele fez o que era para fazer. E amanhã não percam o 3º capítulo do documentário Desafio das Águas. O Atual mais uma vez fica por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Fique agora com o SBT Jornal.